Olá, então estamos aqui, para a terceira aula dessa semana. Essa atividade é referente ao dia 17 de abril e nós vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre números racionais. Os números racionais, ele é representado pela letra Q e os números racionais são aqueles que podem ser obtidos na divisão de dois números inteiros, com o divisor diferente de zero. Então, qualquer dois números que eu dividir, ele vai ser um número racional. A representação desses números em forma de fração é um número racional. Representação em forma de número decimal, número que tem vírgula, também está no grupo dos números racionais. Dízima periódica também está no grupo dos números racionais. Todos os números que eu posso representar em forma de fração está nesse grupo dos racionais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Menos 3 quintos, ele pode ser escrito dessas três maneiras aí, porque o primeiro está se repetindo. Então, eu posso colocar menos 3 sobre 5, ou então menos 3 dividido por 5. Todas essas representações são números racionais, maneiras diferentes de representar o mesmo número. 0,6, observe que tem uma barrinha em cima do 6. O 0,6 sem a barrinha é um número racional. Com a barrinha, lá na frente, se vocês verem, está até menorzinha a observação, o que quer dizer? Que é uma dízima periódica. Esse 6 vai repetir infinitamente. Então, quando eu faço uma continha, com certeza vocês que já fizeram divisões e começam a repetir o número e repetir, e a continha nunca mais acaba, se repetir sempre o mesmo número, é uma dízima periódica, que é esse caso aí. Esse 0,6 com traço em cima, essa dízima periódica, ela pode ser representada pela fração 6 sobre 9. Se eu simplificar 6 sobre 9 por 3, eu vou chegar na fração 2 terços. Então, esse 0,6, essa dízima periódica, eu posso representar ela também como 2 dividido por 3. Então, nós temos várias maneiras de representar o mesmo número, o mesmo valor, e todas essas maneiras são números racionais. Terceiro exemplo, 3,25 é o mesmo que 3 inteiros e 25 centésimos, ou 3 inteiros e 1 quarto. Ou então, se nós multiplicarmos o 4, que é o número que está embaixo, denominador, vezes o 3, que é esse número maior, número inteiro, deu 12. Vocês somam com 1, que é o numerador, número em cima da fração, eu chego nesse 13. Então, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. E mantém o denominador. Isso aí é uma transformação de número misto para fração. Então, eu posso falar que 3,25 é o mesmo que 13 dividido por 4. 5. Mas 5 não é um número natural? 5 é um número natural. Ele também é um número inteiro e ele também é um número racional. Por quê? Porque eu posso escrever o 5 como sendo 5 dividido por 1. Essa representação não é uma fração? Então, o número 5 também é um número racional. Outra maneira que eu posso escrever o 5 é 10 dividido por 2, ou 10 meios. Então, também é um número racional, o 5. O 0. O 0 a mesma coisa, ele é número inteiro, ele é número natural e ele também é número racional, porque eu posso escrever o 0 em forma de fração. No caso do 0, eu posso dividir por qualquer número. 0 dividido por 5 é 0, mas se fosse 0 dividido por 3, também seria 0. 0 dividido por qualquer número continua valendo 0. Pensa comigo. Se eu tenho 0 balinhas, preciso dividir com 3 crianças, eu vou dar quantas para cada uma? 0, né?
Se eu tenho 0 balinhas, preciso dividir com 10 crianças. Quantos que eu vou dar para cada uma? Continua sendo 0. Então, posso dividir o 0 por qualquer número e vai continuar sendo 0. O 0, que tem a observação lá em cima, ele não pode vir embaixo, no denominador. Mas em cima, no numerador, não tem problema de aparecer o número 0, tá bom? Observações. O denominador deve ser diferente de 0, porque não existe divisão por 0. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar na divisão das balinhas que eu estava mencionando agora há pouco. Se eu tenho uma balinha, eu vou dividir ela com 0 pessoas, com 0 crianças. O que vai me acontecer? Se eu ficar com a balinha, eu já sou uma pessoa. Então, eu estaria dividindo o 0 por 1. E eu não estaria dividindo essa uma balinha para 0 pessoas, e sim uma balinha para uma pessoa, que seria uma balinha, né? O resultado 1 dividido por 1 seria 1. Então, não existe, é uma indeterminação matemática, nós não conseguimos dividir por 0, ok? Então, o denominador, que é o número de baixo, nunca pode ser 0. Com os números racionais, podemos efetuar divisões que eram impossíveis somente com os números inteiros. Então, vamos a alguns exemplos. Quanto que é 2 dividido por 5? Vamos pensar em dinheiro. R$2 dividido para 5 pessoas. Quanto que cada uma receberia? Se eu fizer a conta, vai dar 0,4. Então, cada uma dessas 5 pessoas receberiam 40 centavos. 17 dividido por 9. Eu posso representar como fração. Divisão e fração é a mesma coisa. Se eu quero transformar uma fração em número decimal, eu vou realizar uma divisão. Ok? Se eu tenho uma divisão e quero escrever o número, eu posso fazer em forma de fração. 17 nonos. Se eu tirar 17 menos 9, vai ser 17 menos 9. Vai sobrar 8. 8 já é menor que 9. Então, vai ficar 1 inteiro e 8 nonos. Então, eu transformei essa fração em um número misto, tá? Nada mais que isso. Esse 8 nonos, nós vamos aprender na próxima aula, mas ele é o mesmo que 0,888888. Ele é uma dízima periódica. Então, eu posso escrever esse 1 inteiro e 8 nonos como 1,8 com esse risco em cima. Quer dizer que é 1,888 infinitamente, vai repetir o número 8, tá bom? Todo número inteiro é um número racional. Então, números positivos e números negativos são números racionais. Por quê? Lembra do 5 que eu falei dele? O 5 eu posso escrever ele como 5 sobre 1, ou como 10 sobre 2, ou como 15 sobre 3. Eu não falei que fração e divisão é a mesma coisa? Nessa última fração, 15 sobre 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 5, certo? Então, voltou lá no número inicial que eu tinha. Então, todos os números inteiros são números racionais. Menos 2. Menos 2 eu posso dividir por 1. É uma fração, então é um número racional. Ou eu poderia multiplicar essa primeira fração por 2 e eu teria menos 4 dividido por 2. Se eu fizer a divisão, eu vou chegar no menos 2. Menos 6 dividido por 3, também eu realizando a divisão, vou chegar em menos 2. Então, são maneiras diferentes de escrever o mesmo número. O 0, eu falei que lá tinha o 5, né? Eu podia dividir por qualquer número. Aqui eu tenho dividido por 1, dividido por 2, dividido por 3. Todos continuam sendo 0. Nesse desenho, eu tenho a seguinte observação. A primeira parte a gente já tinha visto na aula anterior, que os números naturais estão todos dentro dos números inteiros. Aí eu tenho um terceiro grupo, que é o grupo dos números racionais. Todos os números naturais são números racionais, todos os números inteiros são números racionais. Então, esse número racional, ele tem todos os inteiros e mais alguns. Esses alguns que aumentaram
as frações e os números decimais em dízimas periódicas. Então, dos naturais para os inteiros, aumentou números negativos. Dos inteiros para os racionais, aumentou fração, número decimal, dízima periódica. Ok? Com isso, nós concluímos essa explicação rápida aí sobre números racionais. E nós teremos atividades nas páginas 18 e 19 para serem realizadas. Atividade número 15. Observe esses números. Os números que tem aí são menos 5, 1 sobre 2, que é uma fração, menos 3 sobre 4 e 1,25. Na letra A está perguntando qual desses números são números inteiros. Então, você vai escrever desses 4 números, quais são números inteiros. Então, eles não podem ser racionais, tem que ser, no máximo, número inteiro. Anota qual ou quais são. Quais são racionais? Racional é o quê? Número positivo, número negativo, número com vírgula, fração. Então, dízima periódica, tudo isso é número racional. Se observa lá nos 4 números que vocês têm. Se todos forem, vocês anotam todos. Se não, se for só 2, só 3, anota esses números aí. Quais são racionais não inteiros? Então, lembra que na letra A eu anotei só os números que eram inteiros? Aqui eu vou excluir exatamente os números que eu anotei na letra A. Todos os outros são números racionais que não são inteiros, tá bom? Letra D. Quais são números naturais? Vão observar se tem algum número natural. Se não tiver, anota nenhum. Se tiver, anota qual é o número. Qual está entre 0 e 1? Se vocês observarem aí, vocês vão encontrar um número que está entre 0 e 1, tá? Ele está em forma de fração. Vou dar a dica para vocês já. Facilitou e muito a vida de vocês. Número 16. Escreva os números no caderno. Os números naturais entre 11 e 15. Então, quero números naturais entre o 11 e o 15. Lembrando que se está entre, quando eu uso o termo entre, não conta as extremidades. Então, não conta nem o 11 e nem o 15. É só o que está no intervalo, no meio dos dois. Os números inteiros de menos 2 a 2. Então, se os números inteiros de menos 2 a 2, agora inclui o menos 2 e o 2. E os que estão entre eles também. C. 3 números racionais entre menos 1 e 3. Os números racionais podem ser decimais, frações, inteiros, naturais, qualquer número. Então, eu quero só 3, por quê? Porque existe infinitos. Não dá para me escrever todos os números racionais que estão entre menos 1 e 3, tá bom? Por isso que ele pediu apenas 3. Porque temos infinitos números aí nesse intervalo. Um número inteiro não natural. Qualquer número inteiro negativo é um número não natural, ok? Então, na letra D, é um número negativo. Só pedir um. Um número racional não inteiro. Então, aqui eu vou colocar ou um número decimal ou uma fração que a divisão dela não seja exata, tá bom? Porque se eu colocar, por exemplo, 10 sobre 2, ele vai ser um número inteiro, porque o resultado é 5. Então, tem que ser uma fração que não dê resultado exato ou um número decimal. Só um número também. Depois, nós vamos lá para a página 19 fazer o exercício 19. No exercício 19, está falando o seguinte: copie no caderno o diagrama ao lado, que é aquele desenho foi o último desenho que eu expliquei da aula. O diagrama ao lado e coloque nele as letras dos conjuntos numéricos. N de naturais, Z de inteiros, Q de racionais. De maneira adequada. Então, tem que ser nos círculos corretos. Qualquer coisa, dá uma voltada no vídeo aí. Você já tem essa parte das letras aí prontas para vocês só
verem, né, e anotar. Depois, registre os números a seguir nos locais corretos do diagrama. Então, ele deu 9 números aí para vocês colocarem nos lugares certos. Se são números positivos, então vai estar no conjunto dos naturais. Se é número negativo, vai estar no conjunto dos números inteiros. Se é número decimal, vírgula ou dízima periódica, vai estar no grupo dos números racionais. Então, vocês vão separar dessa maneira. Se for positivo, mesmo sendo mesmo ele sendo natural, inteiro e racional, o que for número positivo e não tiver vírgula, vocês vão colocar no grupo dos naturais. O que for número negativo, sem parte decimal, sem ser fração, vocês colocam nos números inteiros. Todos os outros que tiver fração, número com vírgula, dízima periódica, que é quando se repete, ou então tem aquele tracinho em cima do número, do último número, normalmente, eles são números racionais. Então, com isso, nós concluímos mais essa atividade. Concluímos também mais uma semana, né? Bom descanso para vocês aí, assim que terminarem a atividade. E na próxima semana, com certeza, teremos mais algumas atividades, né? Então, até semana que vem, até a próxima aula para vocês.